Olá, eu sou a doutora Carla Alvarenga e eu estou hoje aqui com a doutora Roberta Fantini, odontopediatra da Dental Kids. E a gente veio falar com você que é mãe a respeito da saúde do seu bebê. Você, por acaso, já levou o seu bebê a um odontopediatra? A gente vai falar sobre a importância de levar o bebezinho lá por volta dos 6 meses de idade a fazer uma consulta junto com a mamãe a um odontopediatra. Tem 3 pontos importantes que a gente precisa ter atenção durante essa consulta e que é muito importante você que é mãe saber disso. Então vamos lá, sobre a alimentação do bebê. Roberta, quais são os pontos importantes que a gente orienta para a mãe numa consulta? A gente orienta a mãe, na verdade, sempre que vem, ela já vem com a dúvida de que tipo de alimentação é mais cariogênica, se a criança pode se alimentar com doces e tal. E aí a gente conversa com a mãe, evitar doces até os 2 anos, porque a gente sabe que o paladar vai ficar mais aprimorado para o doce, se a gente introduzir o doce nesse ponto aí. Então eu costumo já indicar para os pais a não introdução dos doces mesmo nessa parte. Até os 2 anos é importante, principalmente se na sua família tiver alguém com predisposição a diabetes, né? Então, se a gente for pensar no resto da vida da criança, os hábitos começam lá na infância, lá no bebezinho. E aos 6 meses de idade é quando a gente começa a alimentar o filho, né? Quando começa a retirar o leite, introduzir as frutinhas, o suco. A comida. E então não adoçar o suco. Né? Não adoçar o chazinho, não precisa, né? Não dar aquele bolinho de chocolate, avisar as vovós, né, para não dar o brigadeiro na festinha de aniversário, pelo menos até os 2 anos de idade. A criança vai ter o resto da vida para comer o doce. Né? Então isso leva a criança a não desenvolver o paladar para o doce. Né? E a gente vê que quando eles gostam muito de doce é difícil controlar quando já estão maiorzinhos, né? Você tem um filho pequenininho e sabe como é que é, né? A introdução, na verdade, se ela é feita depois dos 2 anos, a chance da criança não ser fã, né, do doce é muito, muito grande, porque no começo, como eles estão aprimorando o paladar, a criança ela vai trocar qualquer alimento pelo doce, né? Então é muito importante a introdução ser feita aos poucos e depois dos 2 anos. Um outro ponto importante também, fundamental, claro, para se evitar cárie, evitar doenças bucais, é a mãe aprender como limpar, né, os dentes do bebê e da criança, né? Porque começa com um dentinho, mas depois nascem 20 dentes de leite. Então a gente orienta isso, né, Roberta? Lá no consultório eu prezo bastante em questão da higienização, porque elas vêm muito com dúvidas. Elas falam que não sabem como higienizar, geralmente elas chegam com a dedeira, né? Então introduzem a dedeira antes da escova, então tem que ser explicado que a dedeira é só na parte da gengiva, quando nascem os primeiros dentinhos, é a escova mesmo apropriada para a idade. Então a higienização também, elas vêm com bastante dúvida, bastante. Em relação ao tipo de creme dental a ser usado. Realmente, se tiver esse cuidado lá no comecinho, muito dificilmente a criança vai desenvolver uma cárie dentária. E a gente vê, imagino que você já tenha atendido vários pacientes, com 2, 1 aninho de idade, que já chega com cárie, né? Com 8 meses. Então, e é tão difícil tratar dessas crianças, né? Porque eles são bebês. Então, a prevenção é muito mais fácil. É uma escova de dente, um creme dental apropriado e um fio dental, né? Quando já tem mais dentinhos na boca. E mais um ponto importante dessa consulta, que eu acredito ser fundamental, e que só durante a consulta com o odontopediatra que a mãe
consegue ter essa informação é em relação à presença de lesões, de probleminhas que o bebê pode ter ali na boca, né, Roberto? Que tipo de problema a gente pode ver nessa primeira consulta? Na verdade, a gente pode identificar alguma lesão que o bebê possa ter vindo, até uterina, né? Que então ele desenvolveu ainda no útero e ninguém viu, porque não é o foco, na verdade, da medicina, é isso. A mãe leva no pediatra, mas o foco é outro. A mãe também está preocupada com outras coisas, é uma fase de descoberta da criança, então é muito importante o freio de língua, então é muito importante. Às vezes a criança chega até com baixo peso pra gente, sem ser descoberto que a criança não está conseguindo mamar por conta do freinho que tem na língua e várias outras coisas que a gente consegue ver. Em relação ao freio, daí é o dentista que vai fazer uma intervenção, né? E quando isso é detectado bem no iniciozinho, quando ele tem poucos meses de vida, é muito simples resolver, né? A gente pode ver também presença de cistos. Eu já peguei nos meus 23 anos aí de profissão, um bebezinho com cisto que precisou fazer uma pequena cirurgia, foi simples porque era pequenininho. Cistos que impedem o nascimento do dentinho de leite. Então, são probleminhas que podem ter na boca do bebê que o pediatra não vai olhar, só se, apesar dele olhar a garganta, o bebê abre a boca e tal, mas embaixo da língua, só se for alguma coisa muito evidente que ele vai notar, né? Então, isso realmente é uma área específica do odontopediatra, né? Cistos, tumores podem acontecer, são raros, mas podem acontecer. Né? Então, uma consulta preventiva é muito importante. E a gente atende muita criança na Dental Kids, muitas mesmo, de todas as idades, mas é fundamental trazer o seu bebezinho. A gente recomenda aí por volta dos 6 meses de idade, com dentinho ou não, né? Mesmo que não tenha nascido o primeiro dentinho ainda, porque o foco dessa consulta não é a limpeza do dente do bebê, mas a orientação em relação à saúde bucal e à saúde geral, né? Porque esse bebê vai crescer e todos queremos que se torne um adulto saudável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui hoje junto com a doutora Roberta. Compartilhe com as mães, amigas, isso pode fazer toda a diferença na vida dos seus bebês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.